pôr de pé em reverência à palavra do Senhor, já o faça. Deus tem uma palavra para você nesta noite, a palavra que por vezes vai esclarecer algumas questões. Não é algo que se fala em todo lugar, mas é algo que Deus ele quer que nós saibamos. Você encontrou aí 2 Coríntios 12? Nós vamos ler do 1 ao 10. Amém? Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Eu ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Se dissesse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, te exaltamos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua graça. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, que não seja eu falando, Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Esse texto aqui de 2 Coríntios 12, irmãos, ele nos fala algo muito importante. Isso aqui eu quero tratar de um tema muito pessoal. E eu penso que todo mundo tem uma pergunta no seu íntimo, no seu coração. Todos têm uma pergunta, e essa pergunta é: se Deus me ama mesmo, por que eu estou passando por esse sofrimento? Você tem essa pergunta? Acho que muitas pessoas têm essa pergunta no seu coração: se Deus me ama tanto, pastor, por que eu estou passando por esse sofrimento, por essa situação? Irmãos, a vida é uma professora implacável, porque a vida, ela primeiro, ela dá a prova, depois que ela vai trazer a lição. A vida é assim. C.S. Lewis, obrigado, meu amor, ele diz que Deus, ele sussurra nos nossos prazeres, mas no momento das nossas dores, Deus, ele grita. E esse texto, irmão, nos fala dos falsos apóstolos, que eles estão tendo muita acolhida na igreja em Corinto, sendo que eles estão sendo muito aplaudidos, os falsos apóstolos, naquela época em Corinto, e recebendo muita aceitação da igreja de Corinto. E eles questionavam o apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não era realmente um apóstolo, que Paulo, ele não tinha as experiências místicas, que eles haviam tido. E a contragosto, irmãos, Paulo começa a mostrar as suas credenciais. Não era do feitio de Paulo, irmãos, falar de si mesmo, falar das coisas grandes que ele tinha experimentado da vida. Paulo, ele não era assim. Literalmente, ele era uma pessoa humilde. Repita comigo: humilde.
Só que ele começa a contar, irmãos, que um homem, e ele não diz que é ele, mas era ele, né? Que esse homem ele teve uma revelação, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não sabe que se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe. E esse homem viu coisas tão lindas, tão maravilhosas, que não era lícito ao homem se referir a elas. Você imagina as experiências que ele teve. E ele poderia, de repente, através dessas experiências espetaculares, irmãos, se achar o maioral. Você já pensou nisso? Olha, ele podia chegar para aqueles falsos apóstolos lá em Corinto e falar: olha, vocês são fichinha, vocês não são nada diante de mim, porque olha a experiência que eu tive quando eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele podia dizer isso, podia se achar o maioral, o magnífico, porque, irmãos, ninguém teve essas experiências como Paulo ele teve. Só que ele tomou ciência de uma coisa, que se ele tem que se gloriar, não é dele mesmo, não é nele mesmo. Ele não quer, irmãos, que ninguém fique olhando para ele, achando que ele é o cara, vamos dizer assim, como diz os meninos hoje, né? Que ele é a pessoa maravilhosa. Não, irmãos, ele não quer que os olhos das pessoas se voltem para ele. Paulo não queria plateia. Então ele começa a descrever que ao lado dessas experiências fantásticas que ele teve, que ao lado de, apesar de ele ter sido arrebatado ao terceiro céu, que Deus, ele tempera todas essas experiências que ele está tendo com algumas coisinhas. E sabe quais são essas coisinhas na vida de Paulo? É o sofrimento. E talvez nenhum homem na história do cristianismo, irmãos, tenha sofrido de maneira tão pontual quanto e constante como esse homem. Pra você ter uma ideia, logo que ele retorna da primeira viagem missionária dele, que foi lá para Galácia, que ele escreve a primeira carta aos Gálatas, ele fala assim: olha, eu trago comigo no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, irmão, já tinha sido apedrejado. Quando você vai fazer, irmãos, um relance da biografia desse homem, você fica pasmo, como que foi que ele foi perseguido logo no início da caminhada dele, irmãos, lá em Damasco, quando ele vai para a igreja de Jerusalém. Ao invés dos irmãos chegarem e falar: olha, aqui está o grandioso Paulo, né? Vamos acolher ele. Em vez dos irmãos acolherem ele, sabe o que aconteceu com Paulo? Bateram a porta da igreja na cara dele. Então assim: ó, nós não acreditamos na sua conversão não, você está se fazendo de convertido só para perseguir a gente, para matar, para nos matar, para acabar com a gente, para acabar com a igreja. Não acreditaram na conversão dele, irmão. Quando ele queria ser pastor lá em Jerusalém, sabe o que eles falaram? Falaram: ó, aqui não, tem pessoas te perseguindo, querendo te matar, você não vai vir para cá não, nós não te aceitamos aqui não. Irmão, com relutância, ele teve que voltar para a cidade dele, ficou 10 anos no esquecimento. 10 anos. Irmãos, quando Deus o separa para a obra missionária, irmãos, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas mesmo sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, na cidade de Listra, ele é apedrejado. Quando ele vai para a segunda viagem, irmãos, ele é açoitado lá em Filipos. Quando ele vem para Jerusalém para trazer as ofertas para a igreja, o que acontece? Ele é acusado, ele é preso lá em Jerusalém e perseguido na Cesareia. E ele tinha planos, irmãos, de chegar como missionário, para poder falar para as pessoas das coisas lindas que ele havia participado, das coisas lindas que Deus havia feito. E aí ele chega na cidade como? Algemado. Quando ele vai para o julgamento em Roma, irmãos, fala: agora está preso, está algemado, está indo para o julgamento, está tudo bem, né? Não, irmão, o navio que ele estava, o que acontece? Ele sofre um naufrágio.
Aí ele desembarca lá, ele consegue milagrosamente chegar até a ilha de Malta. Chegando na ilha de Malta, está lá junto lá com os nativos, uma fogueira para se aquecer. Milagrosamente escapou da morte. Aí vem uma cobra e pega ele. Ele é picado por uma cobra. Irmãos, esse homem ele enfrenta experiências, irmãos. Mas ele fala assim, ó, no sofrimento eu tenho alegria. Ele diz assim, ó, em nada considero a vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira, nada importa que aconteça comigo. Ele tinha ciência e consciência do papel dele aqui nessa terra. Ele dizia assim, ó, se eu morrer não tem problema, viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Quando, irmãos, ele vai fazer uma avaliação em 2 Coríntios 4,16, ele diz que as coisas espirituais, elas estão acima das coisas materiais, que o futuro em Cristo é melhor do que o presente, e que o eterno é mais importante do que as coisas temporais e as coisas momentâneas. No texto lido, irmãos, ele vai fazer uma análise do sofrimento que o atormentou. Quando ele diz que para que não me ensoberbecer, para que ele não se ensoberbecesse com as grandezas das revelações que foram postos, Deus ele colocou um espinho na carne dele. Ele fala um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Sabe o que é esbofetear? É dar um tapa na cara. Irmãos, e aí eu chamo a sua atenção, porque o contraste aqui é muito grande. Qual o contraste, pastor? Porque, irmãos, ele vai do paraíso para a dor. Ele vai dar glória ao sofrimento. Ele vai dar a bênção de Deus no céu para esbofeteada de Satanás na terra. Você vê que o contraste é muito grande. Ele está lá e daqui a pouco já está aqui embaixo. Está lá em cima da glória, daqui a pouco já está aqui apanhando. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios de Deus, que Paulo ele vai nos ajudar com essa questão do sofrimento, que todo homem passa por isso. Irmão, começou a respirar, já começa. Todo homem, irmãos, mesmo sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, sendo um empresário crente, um funcionário crente, um homem piedoso, mas você enfrenta crise na sua casa, pode enfrentar crise na sua família, você pode enfrentar crise financeira, você pode passar por problemas de cunho espiritual, de cunho sentimental. Talvez você esteja com o coração aflito, você está aqui nesta noite com o coração perturbado, conturbado. E esse texto ajuda a entender algumas coisas. Em primeiro lugar, irmãos, Deus ele não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. E essa é uma frase dos puritanos. Se você entende, irmãos, que Ele é Deus, e Ele é, se você entende, irmãos, que não há acaso, e não existe acaso, se você entende, irmãos, que tudo o que acontece debaixo de uma permissão e uma direção divina, então, irmãos, se você está sofrendo, o seu sofrimento, irmãos, não está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do conhecimento. Irmãos, nada foge do conhecimento de Deus. Deus, irmãos, Ele está no controle. Tudo está dentro do conhecimento de Deus. Tudo está dentro da permissão de Deus. Tudo está dentro de um propósito de Deus. E Ele deixa isso bem claro lá no verso 7. Coloca o verso 7 aí, Charles. No verso 7, ele fala sobre... Ele fala assim, ó, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho, aonde? Na
carne. Irmão, fui dar uma geral no quintal hoje lá em casa. E lá em casa tem uma vaquinha. Por que eu falo vaquinha? Porque ela é muito proteica. Eu tenho um pé de ora pronobis lá em casa. E ele, se deixar, irmão, fica do tamanho de uma vaca mesmo, viu? Ele é uma trepadeira assim, ele vai tomando volume, invade a casa do vizinho, se deixar. E aí, de vez em quando, a Márcia olha e fala: amor, tá na hora de dar uma geral lá no fundo. Aí vai o pastor com a maquininha de cortar grama, o facão, a foice e as luvas. Por quê? Porque o ora pronobis, irmãos, pensa nos espinhozinhos que ele tem desse tamanho assim, ó. Irmão, o meu cachorro, ele não chega nem perto lá. Por que será? A bolinha dele que ele ama. Joga a bolinha, se ela cair lá, ele não. Ela fala: não quero minha bolinha, não. Pra que bolinha? Ele desiste da bolinha. Irmãos, e eu vou falar para vocês, por mais cuidado que a gente toma, mas eu levei uma espetada debaixo do braço aqui, eu não sei como que o espinho foi pegar aqui debaixo do sovaco, mas pegou aqui debaixo do sovaco. Pensa numa dor. Fora os que pegou na mão, na perna, no pé, um espinho na carne. Eu me lembrei até de Paulo. Falei: puxa, Paulo, ele falava que ele pedia para Deus, né? Ele falou: Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque é algo que dói, é algo terrível, é algo que machuca, é algo que incomoda. E assim, o espinho, quando ele entra e sai, beleza. O problema é quando ele quebra e fica ali, né? Aí é terrível. Às vezes você pega aqueles espinhos, por mais fininho, pequenininho, né? Aqueles de cactos, que você pega na mão assim. Você fala: eu sei que tem um espinho aqui, porque tem hora que dá umas fisgadas, mas eu não consigo nem enxergar, nem com a lupa. Você não vê ele. Mas dói demais, irmão. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala que foi posto um espinho na carne. Irmãos, e é bem verdade que às vezes nós não sabemos o propósito das coisas. Como por exemplo Jó não ficou sabendo do propósito do sofrimento dele. Às vezes, irmãos, esse sofrimento vem e você pede para Deus: olha, tira esse espinho. Às vezes o sofrimento vem na nossa vida e a gente fala: olha, Senhor Deus, nos alivia. Assim como Paulo, ele fala que orou 3 vezes para ser curado e o Senhor resolveu não me curar. A segunda lição, irmãos, que eu aprendo nesse texto é que às vezes Deus, irmãos, ele decide revelar a razão do sofrimento. No caso aqui, irmãos, Deus, ele decidiu revelar. Olha só comigo o verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, não combina, irmãos, sofrimento com pessoa soberba. Você já viu uma pessoa soberba sofrendo? Não tem. Por quê? Porque não combina sofrimento com soberbo. Tanto é que lá em Tiago 4:6, a palavra do Senhor fala que Deus, ele dá graça aos humildes, mas que ele resiste a quem? Aos soberbos. Então nós vemos que Deus, ele tem algo com essa questão da humildade no nosso coração. E se você de repente está se sentindo pressionado, irmãos, entenda uma coisa: não combina você estar passando pelo engenho de Deus, pelo moinho de Deus, e ser altivo de coração. Não combina você estar passando pelo engenho de Deus, pelo moinho de Deus, e você ser soberbo. Se você de repente está se sentindo pressionado, irmãos, e está pegando a dor, se está passando por alguma luta, irmãos, tenha certeza que Deus, ele está trabalhando. Fala para o seu irmão aí do lado: Deus está trabalhando. Mas agora você tem que saber e ter ciência no seu coração uma coisa: não é para te destruir, irmãos, é para manter você de repente humilde, quebrantado, para que você não seja soberbo. Esse é um propósito de Deus na condição do sofrimento.
A terceira lição, irmãos, Deus ele não nos censura a pedir o livramento do sofrimento. Lá em 2 Coríntios 12, 8, diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Irmãos, algumas pessoas acham, irmão, que ser espiritual é ser uma pessoa estoica. O que é ser uma pessoa estoica, irmãos? É aquele que recebe o sofrimento e o suporta com os dentes trincados. Sabe aquela pessoa? Eu não estou sofrendo, né? Suporta a dor. Já viu alguém assim? Às vezes a pessoa pensa que a pessoa ser crente é assim, está passando pelo sofrimento, eu não estou sofrendo, e o espinho está ali na carne entrando. Você, irmãos, ser espiritual não é você ser estoico. O estoico, irmãos, é aquele que acha que o papel dele é ficar debaixo de um rolo compressor, aguentando calado, passando pelo problema, aguentando calado. Bom, Cristo, irmãos, não é um estoico. Lá nos Salmos, nós temos aprendido nos Salmos, irmãos, que os Salmos são mais lamentos do que louvor. Nos Salmos, nós vemos que em muitos versos levados a Deus, o salmista diz assim, meu Deus, está doendo. Como que passa isso, Senhor? O salmista ele pergunta, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, me alivia, até quando estarei passando por isso? O salmista pergunta isso. Então nós vemos que os salmos, por exemplo, irmãos, em momentos eles são mais salmos de lamentos do que salmos de louvores. E diz a Bíblia, irmãos, que Paulo ele ora a Deus não uma, não duas, mas 3 vezes. E Deus ele não atende o pedido dele. Deus ele não ouve positivamente a oração, irmãos, como ele queria que se fosse ouvido. Então, assim como Deus, irmãos, ele não censurou Jó, porque Jó ele perguntou 16 vezes para Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? O que está acontecendo? 16 vezes Jó perguntou para o Senhor. Assim como Deus ele não censurou Paulo, que orou ali por 3 vezes, irmãos. Assim como que Jesus, o próprio Filho de Deus, ele pediu lá no Getsêmenes a remoção da sua dor. Senhor, passa de mim esse cálice se possível. O próprio Jesus falou isso. Então eu gostaria de te dizer, irmãos, para você, que talvez você está passando por alguma luta. Às vezes é noite sem dormir, talvez está desempregado, talvez está doente, talvez está com algum familiar doente, talvez está passando por algum problema na sua casa, talvez você está lidando com uma doença crônica na família, irmãos, ou um problema na família. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus ele não censura você quando você diz: Senhor, está doendo, Senhor, me ajuda, Senhor, olha aqui o que está acontecendo, meu Deus, por que isso? Meu Deus, me dá uma explicação. Deus ele não censura por isso. Deus ele não nos censura. Irmãos, quando nós pedimos o livramento do sofrimento, Deus ele não nos censura. Olha a 4ª lição. O sofrimento, irmãos, ele pode ser uma dádiva de Deus a nós e não contra nós. Por vezes o sofrimento é isso. Irmãos, isso não é fácil de escutar. Você ouvir que o problema que você está passando, que o sofrimento que você está vivendo é uma dádiva de Deus. Não é fácil escutar isso, não. Isso, irmãos, está no contramão da teologia da confissão positiva. Isso, irmãos, está na contramão da teologia da prosperidade, que diz que se você é crente, irmão, você não tem luta. Se você é crente, você não vai ficar doente. Essa teologia diz que se você é crente, tudo vai dar certo para você, nada vai dar errado. Essa teologia diz que se você é crente, você é blindado e nada pode acontecer contra você. Preste bem atenção, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos, para te explicar melhor aqui. O espinho na carne de Paulo, ele procedeu de Deus ou procedeu de Satanás?
De quem que veio o espinho na carne de Paulo? O texto deixa bem claro, irmão, que o espinho na carne de Paulo procedeu de Deus. Por que se sabe disso? Por causa do propósito. Deus tem um propósito. E qual que era o propósito? Que ele não se ensoberbecesse. Irmão, se existe alguém que tem todo interesse que você seja soberbo, sabe quem que é? É o diabo. Porque Deus, ele resiste aos soberbos. Mas ele dá graça a quem? Aos humildes. Então quando Deus ele fala assim, olha, você é pó, o diabo ele vai falar o que? Ó, você é diamante. Mas entenda, irmãos, Deus ele tem todo o interesse que você seja humilde. Mas como então, se o espinho na carne de Paulo ele veio de Deus, como que Satanás então esbofeteou, né, a cara de Paulo por causa desse sofrimento? Porque a palavra fala isso, que Paulo ele era esbofeteado por Satanás por causa do espinho, por causa do sofrimento dele. Por que isso, irmãos? Porque esse é o Satanás, esse é o diabo. Quando Deus, irmãos, ele permite uma providência carrancuda, porque entenda uma coisa, irmãos, às vezes quando o sofrimento vem sobre nós, ele é o que? É uma providência carrancuda. Eu quero que você entenda isso. Uma dor, um sofrimento, uma crise familiar, o diabo ele vem e bate na sua cara. E sabe o que o diabo fala? Ele fala assim, ó, tá vendo? Esse aí é o seu Deus. Você já ouviu um dardo inflamado desse jeito? Você está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, vem o diabo e fala o quê? Ele lança um dardo inflamado dele, fala assim, ó, tá vendo aí o que você está passando? Esse aí é o seu Deus. Onde que está o teu Deus? Você já ouviu isso? Onde está o seu Deus diante de tudo isso que você está passando? Uma vez eu vi uma pichação no muro assim, estava escrito na pichação do muro assim, ó, cadê o prefeito? Né? Fazia até bem menção da situação. E aí eu achei interessante porque aquela pichação ali, ela remete ao Salmo 42. O Salmo 42 diz assim, ó, e o seu Deus? Aonde ele está? Irmãos, porque as pessoas, irmãos, colocam a gente na parede. As pessoas olham a nossa vida diante de um problema e colocam a gente na parede. Elas olham e falam assim, ó, você não é crente, não? Olha lá, ó, seu vizinho ateu está com saúde, você é crente, você está doente. Olha lá o empresário que não teme a Deus, está nadando no dinheiro, você está passando apertado. Você não é crente? Seu filho não passou naquele concurso lá que você queria, mas o filho do cara lá que não é crente, passou. Cadê seu Deus? Teu Deus está onde? Mas, irmão, preste bem atenção. Quando Deus ele permite um sofrimento na sua vida, ele tem um propósito positivo. Entenda que tudo que você passa na vida tem um propósito, e tudo de ruim tem um propósito, até mesmo as coisas ruins, mas Deus, quando você passa por um problema, tem um propósito positivo. Não é contra você, irmãos, que Deus está trabalhando na providência carrancuda, é por você que Ele está trabalhando, porque as lições mais ricas, irmãos, mais preciosas, irmãos, não acontecem no dia de folga, não. As coisas mais ricas e preciosas, irmãos, que acontecem na nossa vida, irmãos, não acontece no momento de saúde, de prosperidade, de festa. As grandes lições de vida, irmãos, nós aprendemos aonde? No vale da dor. E quando você está passando por sofrimento, irmãos, é exatamente um espinho na carne. Você quer ver um exemplo, irmãos, de Deus, a pessoa passando por uma providência carrancuda, vendo tudo aquilo ali indo por água abaixo, sem saber o que Deus vai fazer lá na frente, e pensando assim, puxa, e agora? Como é que vai ser isso? É a história de Jacó. Pega aí a sua Bíblia, vai lá para Gênesis 42. Deixa eu te mostrar uma coisa. Deus ele tem uma providência em todas as coisas.
Deus tem um agir em todas as coisas. Gênesis 42, no versículo 36. Depois você volta para lá, para 2 Coríntios 12. Gênesis 42, 36. Olha só o que diz. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tende-me desfilhado. José não existe, já não existe. Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. O que Jacó está dizendo aqui, irmão? É só perda, é só prejuízo, é só prejuízo na cabeça. Irmãos, no entendimento dele, José está morto. Agora estão querendo levar quem? Benjamim. Vão levar para onde? Vão levar ele para o Egito. Irmãos, ele está se queixando de uma situação. Mal sabe ele que essa situação é o quê? É uma providência divina. Diga comigo assim: uma providência divina. Irmãos, ele está se queixando de Deus. E ele nem sabia, irmão, que todo o sofrimento dele que ele estava passando, irmãos. E entenda uma coisa, sabe quanto tempo que era o sofrimento dele que ele estava passando? 22 anos, irmãos. 22 anos achando que o filho dele foi morto. Só ficou a túnica cheia de sangue. Irmãos, Deus ele está escrevendo o capítulo mais emocionante daquela história do povo de Israel naquele momento. Deus está escrevendo, irmãos, sobre a história do povo, sobre a redenção, sobre a maior história da humanidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Paulo vai entender que esse espinho na carne era uma dádiva, porque através desse incômodo, Deus protegeu ele daquilo que ele mais temia, de ser um homem desqualificado para o ministério. Isso era o que Paulo mais temia, mas aquele espinho na carne de Paulo, irmãos, fez com que ele não fosse um homem desqualificado para o ministério, que é ser um homem soberbo. Deus, irmãos, o protegeu e fez dele um homem humilde. Essa é uma lição. Será que diante de tudo aquilo que você passou até hoje, será que você seria essa pessoa de oração que você é hoje? Será que diante de tudo aquilo que você viveu, de problema, dificuldade, será que você estaria firme se não fosse tudo isso, diante da promessa de Deus? Olha uma outra lição, a quinta lição, irmãos. Satanás pode até nos tocar, irmão, com a permissão divina. Satanás ele pode até tocar, pode até nos esbofetear. Mas entenda uma coisa, irmãos, jamais ele vai frustrar o propósito de Deus. Jamais Satanás vai frustrar o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso, irmãos, é muito consolador. Porque a gente vive também, irmãos, em uma cultura evangélica brasileira em que as pessoas pensam que o diabo ele tem todo o poder. Que o diabo, irmãos, ele vai te destruir. Que o diabo ele vai acabar com você. Irmão, tem muita gente vivendo com medo do diabo, apavorado com o diabo. E tem duas maneiras perigosas de você lidar com isso. A primeira é achando que o diabo não existe. A segunda, irmãos, é achar que o diabo ele é mais importante do que ele é. Preste bem atenção. Ainda que o diabo, irmãos, esbofeteie a sua cara, ele só pode fazer uma coisa dentro do projeto de Deus. É só isso que ele pode fazer. Só te esbofetear. Porque os propósitos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. O projeto de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. É que ele, irmãos, o único propósito do diabo é o quê? Se tem uma coisa que ele pode fazer é o seguinte: que ele contribua para o plano perfeito de Deus, para que você seja vitorioso em Deus, para que a bênção do Senhor ela chegue na sua vida. Entenda isso. O plano de Deus, irmãos, na sua vida não pode ser frustrado. Declare isso na sua família.
Declare isso na sua casa. Diante do problema, da dificuldade, mesmo que você não vê a solução. Não, mas Jacó pensava que o filho estava morto. Então Jacó, o filho dele estava lá na prisão, o faraó. Depois foi o quê? O segundo maioral do Egito. Jacó falava o quê? Meu filho já não existe mais. Mal sabia ele, irmãos, que Deus estava mexendo tudo ali. Deus nunca perdeu o controle. Lá na sua casa, Deus nunca perdeu o controle. Lá no seu trabalho, Deus nunca perdeu o controle. Na sua família, Deus nunca perdeu o controle. Quando o crente está sofrendo, irmãos, não deve se desesperar, não deve se render à incredulidade, não deve se render ao pessimismo. Não tenha o pessimismo na sua vida. Você não deve se render ao desespero. Se você, irmão, está com um espinho na carne, irmãos, está com luta, está com a prova, irmãos, entenda, Deus está no controle, Deus está trabalhando não contra você, mas por você. Olha o versículo 9, nós vamos encerrar, 2 Coríntios 12, 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ler juntos aqui? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Amém? Irmãos, Deus ele não responde para ele. Deus ele não dá a resposta. E ele esperava. Ele precisava. Às vezes, irmãos, a gente vai até querer tirar o espinho. Às vezes nós vamos falar para o Senhor, Senhor, tira o espinho, está doendo. E aí Deus vai olhar e vai falar, não, eu não vou tirar o espinho. A minha graça te basta. Eu vou te dar graça. Não vou tirar o espinho. Eu vou te dar a minha graça. Eu não vou remover, eu vou acrescentar algo para lhe fortalecer. Eu vou acrescentar algo na sua vida para te capacitar. Eu não vou tirar o espinho. Não sabe por que nós vemos um homem quebrantado, de repente nós somos uma mulher quebrantada. Agora entenda, irmão, se o homem, a mulher quebrantado é muito mais poderosamente usado nas mãos de Deus do que uma pessoa que não está passando pelos problemas. As pessoas, irmãos, que eu conheço hoje, que são mais espetaculares na presença de Deus, sabe quem são? São pessoas que passaram pela dor, são pessoas que lutaram, que passaram por problemas, que estão passando por problemas. Apesar de Deus usar, de Deus agir através da vida daquelas pessoas, irmãos, elas também têm problemas. E as pessoas mais usadas que eu conheço, irmãos, mais pessoas, não são pessoas que de repente viviam numa redoma de vidro, não são pessoas, irmãos, que viviam num jardim florido, não, irmão, num berço de ouro, não. E aí cabe a você e a mim entender o seguinte: se Deus ele não tira o espinho, Deus ele dá graça. Se Deus ele não remove o sofrimento, irmãos, em um outro ponto ele vai capacitar você, vai te capacitar. O que cabe a você e a mim entender, irmãos, é que Deus ele tudo pode, os planos dele não podem ser frustrados sobre a minha, sobre a sua vida. Aleluia. Fala aí para o seu irmão do teu lado, às vezes ele acredita em você, não acredita no pastor, fala assim, os planos de Deus não serão frustrados. Os planos de Deus não serão frustrados na sua casa, na sua família, na sua vida. Foi isso, irmão, que Paulo entendeu. Aliás, irmãos, quando ele está tratando, o sofrimento, ele diz o seguinte: a nossa breve e momentânea tribulação, fala lá em 2 Coríntios 4,17, ele diz bem assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem,
porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo está falando o que aqui? Ele está falando sobre uma questão assim, tudo que nós vivemos aqui hoje, mesmo sendo as tribulações, não são nada comparado à glória eterna. Às vezes as pessoas pensam assim: pastor, mas Deus não vai tirar o problema? Deus não vai tirar as dificuldades? Vai, irmão. Quando você for para a glória, não vai ter mais. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmão, vai ter problema, vai ter sofrimento. Agora Deus, Ele vai nos dar graça para podermos passar, e passarmos bem, e passarmos diante do problema, diante da dificuldade, dando glória a Deus, irmãos. É algo que você decide, é algo que tem que entrar no seu coração. Quando nós passamos pelo sofrimento, irmãos, a graça de Deus, ela sempre vai ser suficiente. Ele diz assim: minha graça te basta. Sabe o que é a graça, irmãos? É o melhor da vida. A graça é o melhor da vida, irmão. Você ouviu a pessoa falar assim: isso é muito sem graça. Que sorvete sem graça. Já tomou um sorvete sem graça? Esses dias eu e a Márcia fomos lá no Subway e eu tomei um refrigerante sem graça. Sabe como que é o refrigerante sem graça? Lá no Subway tem aquela máquina, né? Aí você põe o copo assim, aperta e faz. Aí você tem assim, Coca, Fanta, a Sprite. Aí eu peguei a Sprite, né? Pra ser mais natural, né? Limão, né? Só que não, né, irmão? Aí eu peguei lá e aí enchei o copo, falei: ainda tá docinho, gostoso, né? A hora que eu peguei o refrigerante, fui tomar o refrigerante, sem graça. Falei: você não tá legal não. Falei: mas experimenta esse refrigerante aqui. Aí experimentou: ué, tá sem graça. Sabe o que acontece? Ali é assim, tem lá embaixo daquela máquina tem um tubo com a água gaseificada e tem um outro tubo com xarope. E aí a máquina mistura os dois e sai água no copo. Acabou o xarope da Sprite, só tinha o quê? A água gaseificada, sem gosto, sem açúcar, sem nada. Aí eu tomo sem graça. Você já viu algo sem graça, irmãos? É assim. Algo sem graça. Você já viu pessoas vivendo uma vida sem graça, irmãos? Sabe o que eu estou fazendo essa referência, irmãos? Porque de repente você pode ter saúde. Você tem a maior saúde do mundo, mas não tem graça. Admita comigo, irmão, tem gente vendendo saúde, irmãos, mas vivendo uma vida miserável. Tem gente, irmão, nadando no dinheiro, mas de repente está lá no 10º andar do prédio pulando. Está nadando em dinheiro, mas pulou o 10º andar do prédio. Tem gente, irmãos, com tanto título acadêmico, irmão, que você nem pode imaginar. Mas aí está com a vida onde? Lá nas drogas. Tem gente, irmãos, com acesso a todos os prazeres e delícias da vida, mas a vida dele é uma vida insuportável. Irmão, mesmo que os seus olhos eles estejam umedecidos de lágrimas, mesmo que o teu corpo esteja dolorido, com dor, mesmo que sobre a sua casa, irmãos, a tempestade esteja caindo, água, tempestade, vento forte, de repente muitas águas estão acertando o alicerce da tua casa, você escuta o barulho, mas entenda, irmão, você vai permanecer de pé, aleluia, porque a graça de Deus, ela te basta. E a nossa vida, irmão, diante da graça de Deus é diferente. Você viu o Praxedes? Eu amo aquela vida. Culto de quinta-feira ele estava aqui, nesse cantinho aqui, falando. Você vê ele falando, a alegria no coração dele, a graça no coração dele, mesmo ele sendo uma pessoa humilde, não tendo muita condição, não tendo muita saúde, não tendo muito meio de locomoção, tendo os problemas com a família, mesmo com tudo, ele se alegra no Senhor, ele dá graças a Deus pela vida que ele tem. Sabe por quê? Porque é uma vida cheia de graça, a graça de Deus.
tem o espinho, tem o problema, tem a dificuldade, mas Deus, Ele fala: a minha graça te basta. É você viver, irmãos, o melhor que Deus te deu. Sabe, irmão, às vezes você ficar olhando e pensando assim: eu vou comprar um carro novo. Às vezes você desvaloriza o seu que você já tem. Às vezes você almejar: eu queria tanto comprar um carro novo, né? Aí fica visando aquele carro novo. Você tem um carro, aí você parece que o carro ficou velho, não quer mais nada com ele. Às vezes você vai comprar uma coisa nova, né? Uma roupa nova, um sapato novo, né? Você fica tão assim, fala: eu vou comprar aquele sapato. Parece que o seu sapato que você já usa ali, que é bonito, que é bom, que nem é tão velho, perde o valor. Não serve mais. Deus, Ele nos ensina, irmãos, a nós valorizarmos aquilo que nós temos. Por quê? Porque nós temos que viver uma vida com graça. A graça de Deus. Irmão, você vai permanecer em pé. Calvino, irmão, foi um grande homem. Calvino foi um exemplo. Mas ele não chegou aos 55 anos, mas morreu com 54 anos. E olha, irmão, vou te falar. O homem era enfermo. Muito enfermo, enfermidade em cima de enfermidade. A maioria das obras, irmãos, que ele escreveu foi deitado numa cama, ditando, falando, e as pessoas iam escrevendo. Irmãos, tem milhares de pessoas que sofrem. E às vezes nós podemos dizer: olha só, infelizes, coitados, pregam o evangelho, mas sofrem tanto. Vivem uma vida tão sofrida, mesmo diante da igreja, né, com a igreja. Você não conhece assim? Você lembra da irmã Sandra, lá em Cruzeiro do Oeste? Às vezes a gente olha a vida daquela pessoa e fala assim: poxa, coitadinha, pastor. A gente vê a vida que Lutero levou e fala: coitadinho. Vê a vida que Calvino levou com as doenças, não chegou a 55 anos, fala: coitadinho. Mas tem milhares de pessoas assim, que apesar de servirem a Deus, elas sofrem. E esse nós podíamos dizer assim: olha, coitadinhos, que infelizes, miseravelmente coitados, né? Mas não, absolutamente não. Sabe por quê? Essas pessoas são bem-aventuradas. A gente vê o Praxedes, eu vejo vocês, eu vejo todos que servem a Deus, são pessoas bem-aventuradas. Irmãos, a avaliação do céu não é a mesma da terra. Essas pessoas, irmãos, ao partirem daqui, Deus, Ele vai falar para elas assim: ó, vem, bendito do meu Pai, vem, bendito do meu Senhor, participa do gozo do teu Senhor, participa do reino do teu Senhor. Às vezes a gente vê as pessoas passando pelos problemas, pelas dificuldades, servindo a Deus, pregando o evangelho. Não, ela lá, coitadinho. Tem uma senhora que fica lá na frente da loja, quase de frente na Avenida Paraná. Todo sábado ela vai. Já faz uns 3 meses, eu acho, 2 meses. E ela vai lá e chega lá em frente à lotérica, encosta a bicicletinha dela lá, acho que é uma bicicleta elétrica, pelo que eu vi. E aí ela começa a pregar o evangelho. E ela fala, ela grita e, irmão, tá nem aí. Aí as pessoas olham, passam e falam: ai, coitadinha. Coitadinha nada. Essas pessoas aí que vão chegar diante da glória do Senhor, o Senhor vai falar: olha, filho, entra para a glória do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: você é essa pessoa. Às vezes você não vê isso e você não entende isso. Mas eu vim aqui para te dizer que a graça de Deus, ela te basta. A graça de Deus, ela te basta. Não tem enfermidade, não tem dor, nada pode nos tirar o amor de Deus. Nossa caminhada, irmãos, não é somente do berço para a sepultura. Nós temos uma herança eterna para desfrutar. A nossa felicidade, irmãos,
não depende do que nós vivemos, mas depende da graça de Deus sobre a nossa vida. Tenha uma vida cheia de graça. Amém? Glória a Deus. Quem é que tem problema? Eu tenho problema. É só um, pastor? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela sua família. Para que Deus ele dê estratégia da vitória. Para que Deus ele derrame a graça dele sobre a sua. E ele é poderoso para fazer. Feche os seus olhos, coloca a mão assim no seu coração. Charles, muda a música. Uma música mais animadinha. Vamos acertar essas músicas ainda, né? Olha só, irmão. Feche os seus olhos nesse momento, coloca a mão no seu coração. Quero orar por você. De repente você está tendo uma vida de sofrimento, uma vida que você não está desfrutando da graça de Deus por causa daquilo que você está passando. Às vezes você está sofrendo por alguém que está vivendo a vida adoidado, aí você está sofrendo com essa pessoa. Deus tem algo especial nessa noite aqui neste lugar. Para você, para sua casa, para sua família. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, eu oro, Deus, pelos seus filhos. Diante, ó Pai, da sua graça, Deus. Nesse momento, ó Pai, eu oro, Deus, por cada um, ó Pai, que está aqui neste lugar. Intercedo, ó Pai, Senhor, pela vida, pela família, pelas situações, ó Pai, pelas necessidades do teu povo. Traz, ó Deus, alegria novamente a este coração. Traz, ó Deus, alegria a esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Se possível, ó Deus, passa esse cálice, ó Deus, mas, ó Deus, que seja feita a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, dá, ó Deus, a sua graça. Capacita, ó Pai, os seus filhos para a vitória. Senhor, Pai, eu oro, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, ó Deus, venha abrir, ó Pai, o entendimento. Venha abrir, ó Pai, a compreensão, ó Pai, sobre a vida, Deus, que é do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, ó Pai, eu abençoo a cada um. Repreendo, ó Pai, toda cilada do maligno. Repreendo, ó Pai, toda astuta cilada do maligno. Repreendo, ó Pai, todo dardo inflamado do maligno, ó Pai, que tem esbofeteado os seus filhos agora. Caia por terra, desapareça, em nome do Senhor Jesus. Seu Pai, eu oro, ó Pai. Repreendo todo espírito de enfermidade. Traz, ó Deus, a cura. Traz a restauração. Traz, ó Pai, Senhor, um momento de alegria. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer assim: a graça do Senhor me basta, a graça do Senhor me basta, amém, irmãos? Deus está contigo em todas as coisas, amém? Glória a Deus. Ô Edson, que história é essa de 30 anos, Edson? 30 anos de casado? É isso mesmo?